Ele está de volta mais uma vez, o nosso naturopata Daniel Alan Costa. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Carol, muito Feliz obrigado. Ano Novo. Feliz Ano Novo. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que a fala da psicóloga vai ser muito importante para a gente poder falar muitas coisas aqui importantes sobre florais. Pois é, tá tudo linkado no fundo, né, Daniel? Porque a gente está precisando nesse momento também, eu acho, de um pouco de paciência. Nós somos seres humanos e fato que em alguns momentos a gente acaba se cedendo em algumas questões, porém a gente tem aí estratégias e algo que eu diria complementar a tantos outros tratamentos que é muito legal e é um universo já conhecido e que a gente sabe que funciona, né? Exatamente. A terapia floral ela tem já aí aproximadamente 90 anos, vai para o seu centenário, né, desde o seu início. E ela vai trabalhar com esse campo mais vibracional, digamos assim, né? Tá. Então, o Dr. Eduardo Bach, que foi quem desenvolveu esse sistema, um médico inglês, que passou por várias etapas dentro da sua profissão e entre elas ele foi também homeopata. Então, o método floral, ele é inspirado, digamos assim, dentro dessa filosofia homeopata, e a gente fala de um sistema floral, porque justamente a gente tem condições de ajudar as pessoas a partir das suas queixas emocionais. Então, como a doutora estava comentando desse ambiente das redes sociais, que é geralmente um ambiente intolerante, né? A gente vê muitas ações positivas, mas a gente vê também muitas ações negativas. Sim. Aliás, isso é já uma forma de autoconhecimento. Quando eu olho para aquelas notícias, o que exatamente eu estou enxergando, né? Se eu estou enxergando o lado cheio do copo ou o lado vazio. Então isso já indica também um tipo de postura diante da vida e também indica, segundo o Dr. Eduardo Bach, que tipo de processo de adoecimentos o indivíduo pode ter. Porque quando você desfere ódio, né, sobre as pessoas nas redes sociais, você agride alguém nas redes sociais, a gente entende, baseado na filosofia do Dr. Eduardo Bach, que na verdade esse indivíduo que está desferindo ódio está em sofrimento também. Entendi. E que esse indivíduo precisa de ajuda. Né? E tem floral para ajudar esse indivíduo, tem alguns, né, que a gente poderia citar. Que é ligado à raiva. Exatamente. O ódio em si, ele está muito associado a uma flor, que é o holly. Né? A gente trouxe aqui 7 flores para a gente discutir, que são aquelas que durante o ano passado eu mais atendi, as queixas que eu mais atendi no meu consultório. Vamos começar então com as imagens? Podemos, Daniel? A gente vai colocando uma a uma para o pessoal, quem quiser fotografar, enfim, e entender para que serve cada uma delas. Olha lá, primeira na tela. Então, Patins, pode ler, fica à vontade. A gente começa nos nomes. Justamente a gente começa com uma que é o impatience, né, que é para impaciência. Quantas vezes a gente não vê isso ou quantas vezes a gente não se depara com esse tipo de situação? E a planta é... Isso, a planta é Impatiens glandifolia, né? Féria. Nossa e aí o que acontece? Essa planta, né, ela acaba trabalhando para que você seja mais compreensivo. Porque como que eu estou impaciente, como que eu lido com isso? Então, a ideia da essência floral é que eu pegue essa energia, porque um indivíduo impaciente, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ele acha que todo mundo é lento, né, o ritmo dele. Então, essa energia, ela é importante. O que o floral vai fazer? Ele vai modular essa energia para que eu pegue, né, esse potencial, digamos assim, e agora eu possa ser mais compreensivo, que eu entenda que cada um tem um ritmo, cada um tem um objetivo. Certo. Né? Então, esse floral, o Impatiens, vai ser indicado para aquele indivíduo que vive impaciente, que vive com tensão, porque assim, todas as vezes que eu ficar tenso, o mal acaba sendo para mim, né? A gente sabe, o sistema nervoso vai liberar corticoide, adrenalina, vários neurotransmissores e hormônios que não são agradáveis, né? Não são saudáveis para o nosso organismo. Então, há essa modulação energética. Exatamente, ou seja, aquele indivíduo que passa a respeitar o ritmo dos outros. Tá, então começamos com esse primeiro. Vamos colocar um a um e depois você nos explica como deve ser utilizado. Então, se vai mudar de um indivíduo para outro, claro, a quantidade, os horários, se isso também influencia. Pode contar, então já. Porque eu tenho muita dúvida, né? Porque a gente fala, não, então o mesmo floral que eu uso, tal outra pessoa pode usar o mesmo, enfim. Como é que está o efeito, então, para todo mundo, né? Sim. Nesse sentido. E muito importante que, assim, no sistema, né, Dr. Eduardo Bach, são 38 flores. Então, o que ele vai fazer? Para cada uma dessas flores, há um estado emocional.
Então, por isso que é individualizado. Então, esse indivíduo, por exemplo, que se identifica com a fala que nós acabamos de ter com relação à paciência, ele observa que ele precisa ser mais paciente, então nós vamos indicar este floral específico. A forma de uso vai ser igual, ela é padronizada. Né? Então nós vamos ter aqui os florais, que é a tintura mãe, ou chamado também de estoque, que são esses vidrinhos menores, né? E nós vamos ter geralmente preparado na farmácia de manipulação, que é o local apropriado. Então ele vai passar por um terapeuta floral, que vai indicar quais são as flores apropriadas para ele. E aí, a partir daí, ele vai receber da farmácia de manipulação um vidrinho como esse, identificado com floral, nome, tudo direitinho. E ele vai tomar, nesse conta-gotas, 4 gotas 4 vezes ao dia. 4 gotas 4 vezes ao dia. E aí, ou então, nesse caso da impaciência que a gente estava comentando, se estiver muito aflorado, aí ele pode ir tomando quantas vezes ele sentir necessidade. Perfeito. Deixa eu colocar o próximo na tela e já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Pode ler pra gente, por favor, Daniel. Sobrecarregado por excesso de obrigações que a vida lhe impõe e que humanamente é impossível dar conta. Então ele se sente sobrecarregado. E se chama? Elmi. Elmi mesmo. Exatamente. Conta pra gente então desta flor. Então. E pra quem seria? Eu estava comentando que a gente trouxe justamente para esses dias, né? E muitas pessoas, devido a esse novo cenário, acabam me trazendo esse relato de estarem sobrecarregados, não se sentirem que não vão dar conta do recado. Entendi. Então são pessoas responsáveis, são pessoas que sempre fazem mais até do que podem, né, mas que se sentem sobrecarregadas. Então, nesse momento, se você está se sentindo dessa forma, este floral, essa essência floral, vai ser muito apropriada para você. Então, vai trazer mais energia, vai também fazer a pessoa identificar até quando eu posso me comprometer, ou seja, até que tipo de atividade, quantidade eu consigo dar conta. E não tirar essa tensão toda. Saber dizer não também. Exatamente. Não é? Vamos lá, próxima. Aí essa é a... Pode ler pra gente. Red Chestnut, né? E aí, o que acontece? Esse floral é também muito específico para esse momento, né? Óbvio, para qualquer outro momento, mas é a preocupação ou medo de alguém querido, né? Então, seja um processo de adoecimento, como a gente está vendo agora no Covid. Então, muitas pessoas que têm na família, pessoas que estão no chamado grupo de risco, que se preocupam, né? Então, essa preocupação excessiva, porque a preocupação ela é natural, né? Mas de uma maneira excessiva, que traz sofrimento, aí esse floral vai ser um floral muito apropriado para esse caso. Eu acho que isso aí... Né? Inclusive serve não grande só o público. Não só para essa condição, mas, por exemplo, a mãe que o filho sai, que fica muito preocupada se vai voltar, se vai voltar em segurança. Essa preocupação. Exatamente. E aí esse indivíduo, como ele tem muita essa energia, ele acaba sufocando o outro, ele acaba sendo muito controlador, porque é um sofrimento extremo e ele quer saber a toda hora, manda mensagem, né? A cada 15 minutos, se você está bem, está vindo. Né? Está tudo bem. É essa dinâmica. Essa é a dinâmica. Agora, em quanto tempo a gente sente o resultado dos florais, né? Muito boa pergunta. A gente vai observar assim, o que exatamente? Então, por exemplo, eu sou nesse sofrimento agora que a gente falou de preocupação. O filho saiu, na hora eu já me sinto mais calmo. Algumas outras condições que são, por exemplo, mais traumáticas ou que estão há mais tempo presentes no nosso inconsciente, digamos assim, podem demorar um tempo maior. Mas grande parte deles, a tendência é a gente ter uma resposta muito imediata. Muito bom. Vamos para a próxima então, olha lá. Aí a gente está falando do Olive, né? E aí a principal indicação dele é falta de energia, falta de vitalidade. De entusiasmo, né? De entusiasmo, exatamente. E aí você estava perguntando da indicação, por exemplo, essa falta de energia ela pode ser característica de um quadro depressivo, por exemplo. Né? Mas aí a gente vai entender quais são as razões que estão por trás desse quadro de depressão para indicar. Mas o indivíduo se sentindo cansado, exausto, desanimado, sem energia para fazer as coisas, ele pode utilizar esse floral. Aquelas pessoas que muitas vezes pela manhã não conseguem nem levantar. Nesse sentido, da cama. Perfeito. E aí o que acontece? A gente vai falando dos florais, né? E aí o exemplo que você deu, a gente fala assim, sensação de segunda-feira,
tem um outro floral que também é muito útil para isso, que é o Hornbeam. Né? Então, esse floral é mais apropriado, porque esse indivíduo, o tipo, né, a personalidade Hornbeam, é aquele indivíduo que tem dificuldade de fazer as coisas cotidianas, Tá. mas que, por exemplo, se você chamá-lo para ir ao shopping, para ir, né, fazer algum outro passeio, ele tem disposição. Que é diferente do Olive, que é aquele indivíduo que não tem energia para absolutamente nada. Mesmo. Ai, que interessante. Agora, eu preciso fazer essa pergunta. A gente está falando aqui de uma homeopatia, né? Seríssimo, interessantíssimo o universo, mas até que ponto a gente pode usar alopatia e homeopatia? Muito bom. Podemos, então assim, eu sigo homeopatia, gosto, faço uso, mas em algum momento eu posso usar uma alopatia para resolver algum problema. Então, como vocês que são naturopatas, enfim, que estudam e enxergam essa parte. Só para a gente esclarecer, né, o floral ele é inspirado na homeopatia, ele é preparado o método homeopático, mas ele não é considerado propriamente uma homeopatia. Ele não é considerado. Exatamente, mas traz muito da sua filosofia. Entendi. Mas vale para ambas, né, o que você está me perguntando. Como não tem nenhum princípio ativo de forma direta no líquido que a gente está ingerindo, né, porque é o campo vibracional, entendi. E é muito interessante a gente entender como é preparado, porque são flores, e aí o orvalho, né, logo pela manhã, esse orvalho é colhido, isso já tem uma proporção, né, digamos assim, então imagine uma gota para 1 litro de água, isso vai sendo diluído, então o que, afinal de contas, a gente está tomando é o campo vibracional daquela flor. Perfeito. Isso faz com que o floral possa ser utilizado em todas as situações. Entendi. E o paciente, por exemplo, está com um quadro depressivo e vai tomar o floral, está tomando os medicamentos, por exemplo, tarjas pretas, etc., pode tomar sem nenhum problema. E eu acredito que só vai trazer bem. Exatamente. Né? Só vai ajudar. E aí as pessoas falam assim, mas se eu tomar o floral que não é adequado, ele simplesmente não vai agir naquele momento. Né? Então, essa avaliação é importante para que a gente tenha um resultado efetivo. Então, eu consigo identificar qual é o sofrimento, qual é o conflito, para indicar a flor adequada para trabalhar aquele conflito. Entendi. Mas se eu não conseguir chegar a essa ideia, às vezes o professor Bar, né, fala muito sobre isso, que é uma casca de cebola. Então, a gente tem um sofrimento aparente, então a gente trata daquilo e aí a gente vai indo cada vez mais profundo nesse caminho de autoconhecimento. Que legal. Daniel, você acha que um dia a gente conseguiria fazer? Você falou uma coisa tão interessante, agora eu fiquei com curiosidade de conhecer a forma como é preparado. Então, de repente, fazer uma matéria em um desses lugares podemos que sim. faz, né? Que entrega, né? Você acha, Gláucia? Vamos? Interessante, né? Então, conversamos aí com o Daniel, pode falar. Exatamente. Esses aqui, esses estoques são preparados na Inglaterra, inclusive, né? Que é onde vem o método. Mas a gente tem outros métodos florais, porque assim, como o Dr. Eduardo Bar, inglês, né? E as flores que ele tinha presentes, mas a gente tem outros sistemas florais, inclusive sistemas florais brasileiros. Brasileiros, eu imagino. Exatamente. Porque aqui a gente também tem... Vamos atrás disso. Vamos para o próximo, então, para conhecer mais essas flores e desse poder. Olha lá. Walnut, esse floral é muito interessante. A doutora estava falando na pauta sobre as redes sociais da influência que as pessoas exercem sobre nós. Sim. Uma das indicações do Walnut é exatamente isso. Então, se você quiser diminuir, percebeu que você está sendo muito influenciado por questões externas, seja o seu chefe, seja um parente, seja quem for, você pode utilizar esse floral. Mas a recomendação dele especial é para períodos de mudanças. Então, por exemplo, né, a gente naturalmente teve que passar, todos nós, por algum tipo de mudança. Então, esse floral foi muito, muito utilizado nesse período pandemia. Né? Mas para ajudar nesse processo de adaptação. Ou qualquer outra mudança. Esse é um floral muito utilizado para as mulheres. Então, por exemplo, menopausa não é um período de transição? Sim. Então a gente pode utilizar muito deste floral. Ou desde mudanças físicas mesmo. Por exemplo, eu vou mudar de casa, vou mudar de emprego, vou mudar qualquer mudança e que eu perceba que eu vou ter dificuldade, eu posso utilizar esse floral. Muito legal. Perguntinha do público então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Alana, um beijo. Existe algum floral que seja bom na hora dos estudos? Muito bom, Lana. A gente sempre vai personalizar, mas aí, Lana, o que você precisa entender para a gente te responder qual é o floral é o que exatamente está acontecendo contigo. A queixa, né? Exatamente. Por exemplo, falta energia, falta disposição para estudar, então o Olive que nós comentamos é importante. Tá. Né? Mas tem um que, de maneira geral, a gente pode pensar que é o Clematis.
O clêmatis é muito interessante para aquelas pessoas que são mais avoadas, que vivem no futuro. Que não põe o foco. Exatamente. Então, a ideia do clêmatis é justamente a gente trazer foco e atenção. Então, Lana, se esta for a sua dificuldade, esse pode ser um floral indicado. Mas aí o que a gente faz nesse caso, né? A gente conversa com a pessoa, entende efetivamente qual é a dificuldade e aí a gente vai ter uma flor para cada uma dessas situações. Tá vendo? Então, pelo que eu estou entendendo, tem para realmente tudo. Olha lá, tem mais na tela. Obrigada, Eliana, um beijo. É mito ou verdade que os florais não podem ficar próximos a celulares e aparelhos eletrônicos? Então, Eliana, né, tá perguntando. Essa é uma questão muito discutida, né, dentro da terapia floral. Como a gente está trabalhando em algo que é vibracional, a gente aconselha que não esteja próximo, né? Mas inativa, perde o efeito? Absolutamente não, né? Eu tenho uma grande amiga que é importadora dos florais e ela fala assim, quando passa, por exemplo, no porto e etc, passa por scanners, passa por... Ixi, é verdade. Né? Então, sempre ter esse cuidado, sim, claro, de não expor demasiadamente, mas não se preocupe, não vai perder o efeito. Vai chegar aqui, hein, gente? É longo o percurso, né? Exatamente. Então, esse bom senso. Mas tem nacional, como você comentou. Também tem nacional, exatamente. Ok. Olha lá, na tela, mais uma perguntinha, né? Obrigada, Edna, um beijo. Quem faz uso de antidepressivo ou outra medicação floral interfere? Acho que a gente já havia respondido, Edna. Não interfere. Pode utilizar. A grande questão, Edna, é você passar por um profissional, né, terapeuta floral, para que ele possa te indicar qual, diante do seu sofrimento, qual, se for o seu caso, né, qual o floral seja mais adequado. O mais importante é entender a queixa. Exatamente. E usar a indicação correta. Exatamente. Olha lá, tem mais. Gustavo, querido, um beijo para você, viu? Gostaria de saber sobre a função do floral Rescue. Que agora tem os nomes, então o Dani que vai contando pra gente. O floral mais consumido no mundo, podemos usar ele de forma contínua? O Gustavo entende de floral, então o floral Rescue é o mais consumido no mundo. O que faz este floral? Então, é muito interessante a gente pegar a filosofia do Dr. Eduardo Bach e este foi o único composto que ele deixou pronto, né? Que são uma mistura, um blend com 5 ervas. 5 plantas, né? 5 flores. 5 flores. E aí, nesse caso, o que acontece, Gustavo? O rescue significa resgate. Então, a gente costuma, de resgate. Exatamente, costuma utilizar esse floral em situação em que eu preciso resgatar a pessoa. Então, pós-acidente, pós-assalto, uma cirurgia. Então, em situações em que você esteja emocionalmente muito abalado, esse floral vai te trazer calma, tranquilidade, serenidade. Então, ele é o mais consumido porque ele acaba sendo divulgado como floral. Em qualquer situação eu posso utilizar o Rescue, né? Então, posso fazer o uso contínuo? A priori, não. Né? Então, a gente vai deixar para utilizar naquelas situações interessante, é de resgate. E luto, essa questão do luto? Muito bom, né? Então, a gente vai trabalhar muito com a questão qual é a experiência desse indivíduo diante do luto. Então, é tristeza, né? É revolta. Então, para cada um desses, de maneira geral, a gente pode pensar, por exemplo, no Holly. O Holly é um floral que trabalha com a questão do amor, que eu estava comentando ali. Então, traz essa energia do amor, do acolhimento, mas cada indivíduo encara o luto de uma forma e aí a gente vai pensando em florais que possam ser adequados para isso. Muito legal. Tem mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Eliana. Beijo. Para as crianças com déficit de atenção, qual o melhor floral? Então a gente vai sempre cair no mesmo discurso, né? Que é exatamente isso. Talvez o clematis, que eu já havia comentado também para a questão do estudo, mas é importante que eu tenha acesso a essa criança para entender a dinâmica dela, para que a gente possa, de fato, indicar um floral. De repente, pode ter uma questão de trauma, né? E a gente tem um floral que é o Star of Bethlehem, que é muito interessante. Então, qual é a experiência daquela criança, né? Para que a gente possa indicar. Mas o clematis é, com certeza, seguro para uma situação como essa. Tem mais, vamos conhecer mais uma flor. Que é justamente o Star of Bethlehem. Né, que é justamente para esses sofrimentos e ideias de traumas, né? Então, choque, traumas, qualquer situação. Então, por exemplo, você falou do luto. Então, no momento que eu soube que eu perdi alguém muito querido, esse é um floral muito importante. Né? Então, qualquer situação traumática, seja neste momento ou muitas vezes no consultório, a gente avalia as pessoas e é muito comum as pessoas terem um evento lá atrás que trouxeram essa situação traumática. E aí? E aí a gente vai trabalhar com essa flor, que é a estrela de Belém,
né, que traz essa harmonia, essa paz de novo para esse indivíduo. Para fechar, tem mais um. E aí, Dani, vou te pedir para encerrar contando o seguinte: por quanto tempo a gente pode, então, tomar o floral? Se a gente tem que, né, dar uma pausa, trocar. Muito bom. Large. Esse floral é para falta de confiança na sua capacidade. Então, até, né, a gente pensa assim, às vezes a pessoa tem uma ideia e ela muitas vezes não aposta nisso, né? Porque ela percebe que vai ser julgada ou que não vai dar certo, etc. Então, para você recuperar a sua confiança, esse é um floral muito interessante. Que legal. Por quanto tempo utilizar, né? Pelo tempo que você sentir que aquela emoção, que aquele conflito ainda está presente. Então, estou utilizando o lache porque eu quero confiança. Então, quando eu tiver adquirido essa confiança, ele já deixa de ser necessário. Entendi, nós vamos sentir. Exatamente. Aí é uma questão aí de percepção individual, pessoal, do todo. De observar, né? E a gente, é um exercício, né? Então, a gente, na terapia floral, a gente sempre vai tratar aquilo que o indivíduo trazer para a gente como queixa, e a gente faz o exercício que ele passa a observar como ele está se sentindo. Muito bom. Olha, Daniel Alan Costa é referência na área, porque ele entende das flores, ele entende do Feng Shui, ele já contou, é uma aula cada vez, das plantinhas, como é que planta, tudo. Então você vai lá para você conhecer o trabalho dele no @Daniel Costa Naturopata, tudo junto no Instagram. @Daniel Costa Naturopata, tudo junto. E agradecimento ao site da ebram.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Que aula, né? Obrigado. Assim a gente se fortalece sabendo que a gente tem coisas sim que vão nos ajudar e muito. Desejo um final de semana maravilhoso. Menino, já sexta-feira de novo, tá vendo? A gente volta segunda ao vivo ao meio-dia. Um beijo enorme para vocês, até lá.